Graça e paz, queridos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no capítulo 20 do livro de Atos e vamos ler a partir do versículo 13. Não, versículo 14. Vamos pegar no versículo 14. Atos 20, versículo 14. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor e com toda humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos pronunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós examinamos a Bíblia toda, nós temos muito, mas muito ensino sobre liderança, aconselhamento para líderes, mas no Novo Testamento eu não consegui encontrar, depois de Jesus, alguém que aconselhasse, que nos aconselhasse, como Paulo. E esse sermão de aconselhamento que ele faz em Atos 20, aqui em Mileto, para mim é uma das joias, não é? Porque fala-se muito do discurso de Atenas ao Deus desconhecido, mas aquilo é uma outra história. Mas quando se trata de falar para líderes, aqui nós vemos, nós que ontem vimos o Paulo principiante, o Paulo chamado do fanático Saulo para o Paulo que começa exatamente em Damasco. E agora nós vemos a caminhada dele até chegar a ensinar os líderes das igrejas que ele fundou. É alguma coisa que nós precisamos aprender e dar muita atenção. Quando nós vemos isso aqui, nós vemos a narração na primeira pessoa do plural. Então nós vemos que desde o capítulo do versículo 14, quem está falando, quem está narrando é Lucas. Ele se inclui no grupo. Mas quando chega no versículo 16, ele explica que Paulo, antes nós vemos que Paulo tinha a intenção de passar a Páscoa em Jerusalém, mas não deu tempo para ele chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então ele resolveu que passaria Pentecostes. Para ele, como judeu, era muito importante isso, porque Deus havia, no capítulo 23 de Levítico, determinado 7 festas fixas para os judeus, e ele diz: elas serão convocações solenes, são estas as minhas festas. Então, isso fala muito forte no coração de um judeu. São
pães asmos, Páscoa, primícia, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, os judeus se viravam para que pelo menos uma dessas festas eles estivessem em Jerusalém, onde estava o templo. A Páscoa seguramente era muito importante para Paulo, principalmente agora que ele já tinha a revelação da Páscoa. E ele sabia perfeitamente o que significava a Páscoa, festa dos judeus. Agora ele tinha a revelação do Cordeiro, ele era um filho de Deus. Mas Pentecostes, para eles, falava assim de forma especial também, não apenas por ser uma festa fixa do Senhor, mas porque ele não estava lá no primeiro Pentecostes da igreja. Então agora ele queria estar, e nós vamos ver que quando ele desce, ele passa no porto de Cencreia para fazer o voto, ele raspa a cabeça. Por causa disso, por causa da urgência que ele tinha de chegar a Jerusalém, então ele não viu espaço para ir a Éfeso. Então aqui começa dizendo, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, quando ele chega, ele pede aos líderes, aos presbíteros de Éfeso, para encontrarem com ele em Mileto. Nós sabemos que Éfeso era um ponto muito importante na vida de Paulo. Éfeso, aliás, é uma cidade que teve Paulo 3 anos ali. Ele lecionou na escola de Tirano, ele ficou 3 anos ao todo. Ficou 1 ano e meio em Corinto, mais 3 anos em Éfeso. Éfeso teve Paulo como líder, a igreja ali. Teve Timóteo, teve João, teve Tito. Quer dizer, uma cidade tão abençoada. Hoje você chega ali e não tem igreja. É tão triste, não é? A gente vê uma cidade linda, para mim, de todas aquelas cidades onde teve igreja. Éfeso é a mais vibrante. Mas foi uma cidade que teve a sua oportunidade. Deus tem nos levado a visitar e a pisar esses lugares, clamando a Deus para que haja uma explosão de vida novamente ali onde o Espírito enviou seus missionários. Quando os líderes de Éfeso chegam a Mileto, Paulo vai falar. Ele vai falar para eles, mas quando Paulo olha para aquela turma de líderes, que para eles são como filhos, ele sabe que nunca mais aqueles líderes ouvirão a sua voz. Ele sabe que ele nunca mais vai ver aqueles rostos. Existe no coração dele esta certeza. Mas não apenas isso, ele se sente responsável por tudo que está ali naqueles corações. Então, quando ele fala aqui, você vai ver o Paulo pai. Você vai ver o Paulo pastor. Mas você vai ver o Paulo profeta. Não é? É bonito a gente ver isso. Ontem eu estava aqui sentado observando a atitude do pastor Abraão, quando ele começou a apresentar a todos vocês a alegria dele. Ele estava feliz. É como se ele tivesse apresentado os próprios filhos dele. A alegria de ver assim aquilo que foi gerado no ministério dele, que Deus gerou através do trabalho dele, não é? E ele apresentando, ele mostrando. Eu olhei para ele
dá alegria, a gente ainda vê isso hoje. Mas aqui Paulo, ele vai falar para aqueles homens, sabendo que nunca mais os verá pessoalmente. E quando ele fala, nós podemos perfeitamente dividir este sermão dele em 3 partes. Do versículo 17 até o versículo 21, ele fala do passado. Do versículo 21 até o versículo 28, ele fala do presente. Mas a partir do versículo 29 até o versículo 35, ele fala do futuro. E em cada grupo aqui, nós vemos o ensinamento precioso de um homem que carregava na alma uma explosão viva de vida eterna e de responsabilidade pelo evangelho que ele tinha recebido para pregar aos gentios. Nós sabemos que Pedro abriu a porta do reino para os gentios, porque eu vou fazer um parêntese aqui. Lembra quando Jesus Cristo levou os discípulos para Cesareia de Filipe, e ali, em Cesareia de Filipe, ele pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quer dizer, vocês que estão aí no meio do povo, o que é que eles dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram: um dia dizem que tu és João Batista, outros que tu és Jeremias, ou Elias, ou qualquer um profeta. Quer dizer, eles tinham muita facilidade de aceitar que Jesus era a reencarnação de um pecador. Jesus parou, olhou para eles e disse: vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. Aí o Pai soprou no ouvido de Pedro, que tinha o bocão, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro disse para ele, e Jesus disse para ele: tu és bem-aventurado, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou. Em outras palavras, você também não sabia. Foi meu Pai que está no céu. Ele te disse. Por isso eu te digo que isso aí é pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E entre tantas coisas ele diz: eu te dou as chaves do reino dos céus. Então, Jesus Cristo entrega as chaves do reino para Pedro. Pedro usa essas chaves para abrir o reino a primeira vez no dia de Pentecostes. Ele abre o reino para os judeus. Depois ele vai abrir o reino de novo para os samaritanos, no capítulo 8 de Atos. E depois ele vai abrir o reino para os gentios na casa de Cornélio. Então ele usa 3 vezes as chaves do reino. Se você observar bem, quem morava em Cesareia? Cornélio. Mas também em Cesareia morava Filipe. Mas o anjo vem para Cornélio e diz: manda mensageiros a Jope. Eram 2 dias para chegar em Jope, que hoje é Jaffa. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Mas não podia o anjo ter dito: chama Filipe que está aqui perto. Não, quem tinha chaves era Pedro. E Pedro foi lá e falou de Jesus Cristo, abriu o reino para os gentios. Depois que Pedro abre o reino para os gentios, você vai ouvir Pedro, mais uma vez, você vai ouvir que ele estava em Corinto. Acabou o ministério, parece que de uma hora para outra acabou o ministério de Pedro. Ele usou as chaves, ele abriu. Então ele abriu as chaves do reino para os gentios, mas o apóstolo para os gentios foi Paulo. Nós vemos a caminhada deste homem
E nós sabemos das dores. E Jesus tinha falado em Atos 9 para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. E agora nós vemos este homem com uma bagagem de experiência que só ele tinha, com um conhecimento e uma intimidade tão grande com Deus. Nós não podemos esquecer que este homem foi arrebatado ao terceiro céu. Nós não podemos esquecer que o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo foi revelado a ele pelo próprio Jesus. Porque quem revelou para ele a ceia, quem revelou para ele tudo, não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, foi o próprio Senhor Jesus. Então a intimidade que este homem tinha com Deus é algo fascinante, mas foi também no meio de tanta dor. Se nós lembrarmos o que aconteceu com ele em Listra e em Icônio, como ele foi apedrejado e jogado fora da cidade, jogaram porque pensaram que ele estava morto. Então ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas. Este homem sofreu tudo que nós podemos ver. E a solidão. E agora, com toda essa bagagem, ele vai falar para a igreja, para os líderes, para as pessoas que vão carregar o bebê que foi parido nos braços dele. Não é? E ele fala, e ele expõe o coração. Mas isso nós precisamos hoje, como líderes que somos, chamados de Deus, prestar atenção o que aqueles líderes estavam ouvindo, a incumbência que eles estavam recebendo e a atitude deste homem. Ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Você vai ver Paulo dizendo: eu vivi abertamente, eu vivi na luz, eu não escondi nada de vocês, eu quis que vocês me conhecessem, meus erros, meus acertos, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele está dizendo: vocês conhecem as minhas dores, vocês não conhecem apenas o Paulo poderoso que ressuscitou Eutico em Troade. Vocês conhecem as minhas lágrimas, as minhas dores, as minhas aspirações. Vocês ouviram o meu gemido. Vocês conhecem o Paulo humano. Vocês conhecem o meu coração. Jamais, ele diz, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante, meus irmãos, porque aqui Paulo está dizendo que a vida do líder tem que ser exposta. O líder lidera primeiro, não pelo que ele diz, mas pelo que ele vive. Porque tem um ditado que a gente usa: as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Não adianta nós pregarmos o evangelho, o qual nós não vivemos. Nós lideramos muito mais
pelo que nós vivemos, pela nossa qualidade de vida. Porque se nós pregamos e não vivemos, nós estamos numa fé morta. E como é que nós vamos anunciar Jesus com uma fé morta? Nós vamos pregar, acima de tudo, a nossa fé. Nós vamos ser movidos pelo que cremos. Eu me lembro de um dia que eu estava 18 anos pedindo a Deus uma picape cabine dupla. Eu não pedi uma vez só, não, era 3, 4, 5 vezes por dia. Era a minha oração. Eu precisava de uma picape cabine dupla. Eu não compro carro, eu nunca comprei carro. Eu ganho o carro. Deus manda o carro. Mas Deus não manda carro velho, porque eu detesto o carro velho. Né? Eu não gosto de nada que é velho. Né? Então, mas eu chegava a dizer: Senhor, parece que o Senhor é alemão, o Senhor me dá carro Volkswagen. Eu queria uma picape, só que naquela época a Volkswagen não fazia no Brasil picape Volkswagen. E eu pedia, porque eu precisava. Vocês não sabem da minha saga. Um dia eu cheguei em Vila Velha, no Espírito Santo, e o pastor disse para mim, sexta-feira à noite: irmã, amanhã de manhã tem um café da manhã com os pastores e líderes daqui do Espírito Santo. Tá, pego a senhora. Tudo bem, lá vou eu com a outra menina que andava comigo aqui. Chegamos lá, aquela sala estava cheia, apinhada de pastores e líderes, e eu preguei 2h10. E quando eu acabei, o pastor levantou. Sabe aquele pastor que tem a cara de brabo? O coração dele é um mel. Pastor, esqueci o nome agora. Tadinho. Marido da pastora Suzana. Né? E ele levantou. Eu me lembro que ele... Nunca vou esquecer aquela calça jeans surrada. Ele disse: meus irmãos, nós somos ótimos para fazer sermão sobre oferta. E nós costumamos dizer que tem que semear em terra boa. Pois eu não conheço uma terra melhor do que a vida dessa mulher, o ministério dela. Então hoje eu quero que ela saia daqui com a maior oferta que ela já recebeu. É o que eu tenho. Ela vai sair daqui com a maior oferta que ela já recebeu. Eu sentada no banco assim, peguei 51. Porque a maior oferta que eu tinha recebido era 50 mil reais. Eu pensei: meu Deus, 51 mil reais. Foi na hora. Você sabe, cabeça de pecador é tudo igual. Não faça essa cara para mim aí, não. Nisso, a esposa dele estava sentada assim. Os dois eram médicos, ele faleceu, ele ainda está aí. Ela puxava assim, na calça dele, por isso que eu não esqueço da calça. Aí ele foi falando, ele disse para ela o que é. Ela falou alguma coisa no ouvido dele. Ele disse: irmã Edmeia, a senhora aceita uma picape? Eu disse: mas como? Eu pensei que ele ia me dar o dinheiro da picape. Eu disse: pastor, é muito caro. Ele pegou: está toda paga. É cabine dupla. É 0 quilômetro. Aniversário da esposa dele, naquele dia. Eles tinham mudado para um sítio, lá junto de Vila Velha, e ele queria que ela tivesse uma picape, cabine dupla, por causa do sítio. Aí ele encomendou e tinha chegado. Então ele com os filhos pegaram um carro sem ela saber. O sítio era tão grande que botaram lá numa garagem, enfeitaram tudo. E de noite, antes de dormir, entregaram para ela. Ela disse para ele que de madrugada ela acordou. E ela sabia que era Deus falando com ela, dizendo: aquela picape é para ser dada à minha serva Edmeia.
Ganhei a picape. Ganhei a picape. 18 anos orando. O que eu quero dizer para vocês é isso. Quantas vezes a gente também, a picape é 2009, até hoje Deus não trocou. Não tem problema, ela funciona, que é uma maravilha. Se eu for arrebatada hoje, fica aí para o anticristo. Não tem problema, vai ficar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: com o que Deus faz, não é o que nós queremos, mas é o que precisamos na hora certa. Paulo, ele estava no momento do ministério dele, em que ele tinha que mostrar. Então ele pediu que olhassem para a vida dele. Ele se abriu, ele expôs. Olhem para a minha vida. Se de alguma forma eu fui um bom exemplo para vocês. É preciso que nós sejamos hoje líderes, que os nossos liderados possam olhar. Quando eu recebi aquela picape, eu tinha dito para Deus: o dia que o Senhor me dá uma picape daquela, eu vou subir o morro cheia de leite com Nescau. Eu vou encher a picape. Só que quando eu trouxe a picape para casa, eu não avisei no morro. Mas a doutora Suzana ligou lá para a favela e disse para a Patrícia: Patrícia, é que nós demos para ela uma picape e eu preciso do número dos documentos dela para passar a picape para o nome dela. Eu queria fazer uma surpresa no morro. Só que quando eu avisei para a Patrícia que eu estava chegando, eu queria ter o prazer de ver todo mundo procurando a minha Paraty. Eu queria esse prazer. Quando eu cheguei lá, que eu entrei com a picape assim, todo mundo, o morro todo estava embaixo. Ela merece, ela merece. Eu disse: estragaram minha festa. Foi aí que... Aqui, Ângela. Foi aí que se levantou um homem que eu conheci bêbado. Ele estava sempre bêbado. Desde que eu cheguei lá, eu estou para fazer 35 anos no Morro Dona Marta. Ele se levantou e disse: ela merece. Aí ele levantou a voz: sim. Aí ele disse um palavrão: desde que eu conheço esta mulher subindo aqui, é a única pessoa que trabalha com pobre e ficou mais pobre. Porque antes eu subia com os carros que meu marido deixou, que eram carros importados. Depois eu fui vendendo os carros importados, cheguei a ter um Gol Special, 2 portas, queixo duro, assim. Ela é a única pessoa que começou subindo rica e ficou mais pobre, trabalhando com pobre. Ela merece. Aquilo dali me deu um susto. Eu nunca imaginei que eu estava sendo observada por aquele homem. Ele ficava ali sempre bêbado. Sempre por ali, me observando. Os porteiros do seu prédio, eles observam você. O seu vizinho observa você. Você é o crente. Você é o pastor. Você é o missionário. Você tem que morder a língua muitas vezes para não falar. Você tem que segurar firme, porque o seu exemplo arrasta. Jesus Cristo diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai daqueles através do qual virá o escândalo. Você tem que ser crucificado em prol do reino. Na cruz Jesus já foi, mas as dores você vai passar. Por causa do exemplo, eu vejo Paulo aqui dizendo: vocês viram? Ele diz dos sofrimentos que ele passou pelas cidades. Ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus
me sobrevieram. Então, se ele passou por tribulações, sofrimentos, dificuldades, ele chorou, significa que nós, os discípulos dele, vamos também chorar. Vamos passar por sofrimento, por tribulações. E Jesus Cristo disse para ter bom ânimo no meio da tribulação. Eu sei que está sendo pregado um evangelho Nutella, que eu chamo o evangelho do cavalo branco, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E isso, quantas vezes, nos constrange, porque é triste você ver uma pessoa chegar de uma hora para outra. Tem acontecido comigo. Pega um estudo seu todinho, edita um livro, publica, mas antes de publicar, pede para você fazer o prefácio. E lá se foi o meu estudo todinho de 6 meses. Na hora que eu disse, o que é isso? Foi ali que eu aprendi que a palavra que eu prego não é minha, é copiada da Bíblia. Então, eu não tenho direitos autorais. O direito autoral do Espírito Santo, de Isaías, de Elias, dessa turma boa toda. Depois eu pensei, esse homem tem uma igreja de 25 mil membros. Os 25 mil membros compraram o livro. Então, a palavra de Deus alcançou 25 mil pessoas. Se tivesse no meu nome, só ia alcançar, quem sabe, 300 pessoas. Então, a gente fica confortado de ver que o dono da obra, o dono da igreja, o monarca do reino, está vendo tudo isso. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais confortado você vai ter nessas horas. Não é desejando que o mal aconteça para os outros, mas é desejando que você seja santificado, porque esse é o plano de Deus, é a nossa santificação. E se não tiver sofrimento, não vai haver santificação. Porque tem um momento que Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. O plano de Deus não é salvação para ninguém, é santificação. Mas ninguém pode ser santo sem ser salvo. Então ele vai lá, nos salva, nos dá o Espírito para sermos santos. Então ele, quando coloca isso diante dos seus discípulos, que são aqueles presbíteros, ele diz, vocês viram isso tudo. Era o momento deles reclamarem alguma coisa. Paulo estava rasgando a alma, dizendo, a minha vida, meu sofrimento, minhas alegrias foi aberto, foi de dia, foi na luz, foi conhecido de todos, eu não escondi nada. Mas ele, em seguida, fala para eles, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então você viu que ele era aquele líder próximo. Publicamente, ele vivia o evangelho. E na intimidade, na casa, no lar dos seus discípulos, ele vivia a mesma verdade que ele vivia em público. Ele diz, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, significa, vocês viram que o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo estão o tempo todo presentes na minha palavra, na minha vida, no meu estilo.
Por que será que Paulo, logo no início, ele manda olhar para trás, para o tempo que eles viveram juntos, e fala de arrependimento e a fé? Se tem um pilar da igreja que hoje está sendo negligenciado, é a pregação do arrependimento. Nós precisamos observar que João Batista não era qualquer um. Quando ele começou a pregar no deserto da Judéia, ele começou usando o verbo arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vai dar o batismo de arrependimento, a lavagem. Quando ele vai preso, decapitado por Herodes Antipas, Jesus Cristo começa na Galileia. Como que Jesus começa a pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando Pedro faz o sermão e o povo fica de coração compungido, o povo faz o apelo para Pedro: e agora, que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, consequência, recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. O que significa que não há cancelamento de pecado se não houver arrependimento. Arrependimento, fora o fato de vir de uma palavra grega chamada metanoia, que é um retorno de 180 graus, nós precisamos ver arrependimento. Porque no dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, nesse dia você se arrependeu. Houve o arrependimento, você foi selado com o Espírito Santo. Então, se você diz: irmã, no dia da minha conversão eu me arrependi, tudo bem, graças a Deus. Mas e daí? Quando João escreveu a sua primeira carta, a carta de João foi escrita para pessoas como nós. Pessoas que já tinham ouvido a palavra, que já tinham se convertido a Jesus Cristo, que já eram filhas de Deus, tudo bem. Mas ele escreve esta carta para a igreja e no capítulo 12 ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você diz: como? Então, aqueles crentes ali corriam o risco de pecar? É o que João está dizendo. João ali deixa claro que o pecado não é uma tônica na nossa vida, mas ele pode acontecer como um acidente. Ah, pode. E se acontecer, você vai ficar preso na culpa? Como Jesus ensina sobre isso? João 13. Jesus estava sentado na mesa com seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight. E ele pensou: todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. E aí João dizendo: e sabendo que ele viera de Deus, quer dizer, ele conhecia a sua origem, e sabendo que ele voltava para Deus, ele conhecia o seu destino, ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia, encheu de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. No versículo 8 de João 13, ele chega aos pés de Pedro. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro olha para Jesus Cristo e diz assim: nunca
me lavarás os pés. Olha que Pedrão. Nunca me lavarás os pés. Jesus Cristo, que estava ali abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro, olhou assim bem dentro da cara de Pedro e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha isso. Olha que confronto aqui. O pescador bocão com o Redentor. Se euzinho, não te lavar, tu não tens parte comigo. E agora? Aí Pedro disse: então não apenas os pés, lava as mãos, a cabeça, já queria um banho todo. Aí Jesus Cristo diz: quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. Quem já se banhou? Você. Se você olhar aqui em 1 Coríntios, vamos lá um pouquinho. 1 Coríntios, no capítulo 6, está escrito assim, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem o maravilhoso versículo 11. Tais fostes vós, alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está vendo? Pode ser que alguém tenha sido maldizente, bêbado, roubador, mas quando ouviu a palavra da verdade, o Evangelho, aceitou Jesus, foi banhado. Já está lavado. Agora ele tem dono. De qualquer maneira, pode acontecer um acidente, que uma hora você suja os pés. Então você não vai tomar o banho todo, você vai entregar a parte que ficou suja para Jesus Cristo. E quando você chega para Ele para dizer que você pecou, você está anunciando para Ele: eu tenho parte com o Senhor. O Senhor é meu dono. O Senhor é meu proprietário. Eu lhe pertenço, por isso tanto eu vim ao Senhor. Então, o caso é que a igreja não está pregando arrependimento. Sabe o que está acontecendo? É que as pessoas ficam enchendo as igrejas e o pecado fica ali. Porque se Jesus Cristo diz, prega arrependimento para o cancelamento dos pecados, nós temos encontrado vários falsos substitutos. Por exemplo, o casalzinho tem um namoro da pesada. E a impureza toma conta do namoro, porque nós sabemos que hoje está desse jeito. O rapaz e a moça praticam a imoralidade sexual no namoro e no noivado. Às vezes não chegam finalmente, mas, desculpe a expressão, a penetração não configura o pecado já começou. Aí, quando não aguenta mais, vai para o pastor porque quer casar, o pastor casa. Os pais casam. A igreja casa o casal. Quando eles saem da igreja, eles saem felizes da vida, vão para a lua de mel, agora pode tudo. Por quê? Porque casou. E o pecado cometido antes do casamento foi para onde?
Casamento anula pecado? Não. O que anula pecado é arrependimento. Esse casamento vai ter problema? Sim. Vai ter problema? Sim. Porque ficaram brechas do ponto de vista espiritual. A lei da pureza foi infringida. Nós vemos claramente, mas é aberto na Bíblia, que o império das trevas existe e que existem castas de demônios. Castas. Está escrito no livro de Daniel. Eu não gosto de lidar com essas coisas, mas o que está escrito, está escrito. Olha, Jesus estava pregando uma noite, era de noite, não era de manhã. Numa das sinagogas entrou uma mulher encurvada. Daqui a pouco, eu não vou pregar sobre isso, Jesus chama a mulher para frente e diz para ela: fica livre da tua enfermidade. Mas antes a Bíblia diz que entrou ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Está escrito na Bíblia. Possessa. Então aquela mulher tinha um demônio, que esse demônio estava na vida dela só para encurvar a coluna dela. Encurvar, encurvar, encurvar. E Jesus chama isso um espírito de enfermidade. Existem castas que só produzem enfermidade. Você se lembra que Satanás saiu da presença de Deus e cumulou Jó de tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo? Casta de enfermidade. Enfermidade não pertence ao reino de Deus, mas é consequência do pecado. Mas tem demônios que trazem enfermidade. Mas agora nós não vamos achar que toda enfermidade eu expulso o demônio. Não, eu oro pelos enfermos. Se tiver demônio, expulsa. Mas a gente não pode sair como caçador de demônio. Existem castas que produzem doença mental, outra doença nos ossos. Você se lembra daquela mulher cirofenícia com Jesus? E Jesus, a Bíblia diz que a mulher declarou lá na presença de Jesus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela disse, está escrito. E quando Jesus disse: mulher, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, na mesma hora a filha dela ficou sã. Era uma doença causada por demônios. Não é? Então existem castas de imoralidade sexual. Eu vim da África a última vez, não foi? Apavorada assim, preocupada. Eu sei que a igreja tem dono, mas dói o coração. Eu já tinha visto isso, eu já vi no Brasil, muito no Reino Unido, na Alemanha, mas eu não sei se vocês, como líderes, já tiveram que enfrentar o que eles chamam de marido noturno. Você pode ver depois no Google, incubos e sucubas. São espíritos malignos que eles têm relações sexuais com mulheres e com homens. As mulheres têm e recebem no corpo delas um espírito, que é logicamente espírito, mas elas têm relações sexuais com eles como se fosse um homem. E também os homens têm com esses espíritos como se fosse mulher. Os maridos não se importam, porque eles não estão sendo traídos. Só que nós sabemos que são espíritos malignos. São demônios, mas são perfeitamente aceitos dentro da igreja. A grande maioria das mulheres chama isso marido noturno. E para elas é bom porque não engravida. Eu estou dizendo isso para vocês, não era nem plano meu dizer, mas eu sei que é plano do Espírito. Vocês são líderes, vocês têm que abrir os olhos.
com isso, porque seguramente alguém aqui, eu não sei quem é, vai ter que enfrentar isso aí, um dia mais para frente ou menos. O que é que dá acesso a isso? Porta aberta de pecado na vida da gente. O casal pratica imoralidade sexual durante namoro e noivado. Casa, acha que está tudo pronto. Não. Casamento não anula o pecado. O que anula o pecado é arrependimento. Nós estamos vendo aí essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu ouvi essa semana um pastor famoso falando o que para mim é uma barbaridade. Eu não posso admitir que uma pessoa que é líder da igreja fala uma coisa que não está escrita. Gente, tem tanto escrito para nós pregarmos e aprendermos. Para que nós vamos inventar uma coisa? Eu tenho que falar isso. Pastor, não sei que horas eu vou sair daqui hoje, que eu não cheguei nem na metade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por gentileza, meus irmãos, em Ezequiel, no capítulo 38. Aqui. No capítulo 38, vamos ver o que é que está escrito. Porque se está escrito, está escrito. Não é? Não precisa inventar. Está escrito assim. O profeta diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Olha o que Deus vai dizer para o profeta. Filho do homem, vosso rosto contra Gog, da terra de Magog. Olha para mim, meu irmão. Então, Gog é o homem, Magog é a terra. Não é? Volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog. Este pastor estava dizendo que Gog é a Rússia e Magog é o Irã, a Pérsia. Não sei de onde tirou isso, porque nós vamos ver aqui que está escrito. Ele diz: príncipe de Ros, de Meseque e do Tubal, profetiza contra ele e diz: e assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Olha agora, versículo 5. Persas. A Pérsia é o Irã. Então, como é que Magog é o Irã? O Irã, Pérsia, etíopes, putis, e com eles. Então, Gog é o príncipe da Rússia, Magog. Ele vai se unir com muitos. Aqui fala dos persas, que são os iranianos, fala de etíopes, fala de Puti, Puti é a Líbia, fala da casa de Togasma, Meseque, Tubal, toda aquela região do norte da Europa, por ali pelos Montes Urais. Essa semana eu li sobre os Montes Urais, que está aparecendo coisa lá, para invadir Israel. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque às vezes as pessoas não leem. É simples, é só ler o que está escrito. Nós estamos com isso aí diante de nós. O Putin só vai se configurar como Gog na hora que ele abocanhar a Ucrânia. Porque aqui está dizendo que ele é príncipe de Ros. Ros não é uma nação. Ros é a agremiação de todos os povos de língua russa. Se nós abrirmos os olhos, ele já anexou Primeiro foi a Geórgia. A Geórgia, depois a Crimeia,
só falta a Ucrânia. Ele já está com 30% da Ucrânia. Quando ele conseguir anexar toda a Ucrânia, então ele será o príncipe de Rose. Meseque e Tubal é fácil, porque é todo o norte da Europa. O que eu quero dizer é que Gog é o homem, Magog é a terra. Está sendo pregado na televisão, Gog e Magog, está errado. É Gog da terra de Magog. Se você quiser entender isso melhor depois, que eu não posso falar agora que não dá, você leia capítulo 38 e 39, você vai ver para onde é que nós estamos caminhando. Porque essa profecia vai se cumprir. Lógico, porque Deus diz, vou botar anzol no teu queixo e vou te trazer. Por quê? Porque Deus vai vingar a Rússia ali nas montanhas de Israel. A Rússia é um país que, desde o tempo dos czares, ela arrebentou com o povo judeu. A Rússia proibiu por um século a adoração a Deus. Nada de cristianismo. Mas tem uma das coisas da Rússia, que a Rússia, ela disseminou esse tal de comunismo, ela é responsável pela grande maioria do sangue derramado na terra. Mas por que eu lembrei do negócio da Rússia agora? Porque a Rússia fez uma coisa. Presta atenção o que a Rússia fez. Quando Deus criou o homem só existia na mente de Deus. Deus pegou o barro e foi, desenhou do jeito que estava lá dentro dele. E nós sabemos que depois, na hora de fazer a mulher, Deus nem pegou o barro. Deus pegou a costela do homem e fez a mulher do jeito dele. Mas Deus fez a mulher que só Deus podia fazer. Deus botou do lado de fora do corpo do homem uma proeminência, que nós chamamos pênis, para a reprodução. No corpo da mulher, ele fez uma entrada, que nós chamamos de vagina. Lá dentro dessa entrada, lá, bem no profundo, ele botou uma membrana. Sabe quando você vai inaugurar uma obra, que você põe uma fita e na hora alguém corta com uma tesoura ou desfaz o laço? Aí na hora que desfaz o laço, está inaugurado. Todo mundo pode entrar, porque está livre a entrada. Assim Deus botou no corpo da mulher, lá dentro, uma membrana que nós chamamos de ímen. Deus, o nosso Deus, que nunca faz nada sem um propósito, porque ele faria isso no corpo da mulher se não fosse necessário. Por quê? Por quê? Na hora, nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. Aliança na Bíblia é selada com sangue. O grande problema da nova aliança é que quando Deus promulgou a nova aliança por boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, foi lindo. Eis que nos últimos dias farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. Quando ele acabou de anunciar a nova aliança, o povo perguntou aí, Jerê, qual é o sangue que sela essa aliança? Minha filha, obrigada. Obrigada. Qual é o sangue que sela essa aliança? Jeremias disse, não sei. Então já era. Aliança sem selo de sangue, rapaz. Então essa aliança não era válida.
Ficou essa interrogação no capítulo 31. Depois nós vamos ver o autor de Hebreus no capítulo 8, a partir do versículo 8, ele repete igualzinho como está em Jeremias. Quando está Jesus lá na última Páscoa dos judeus, que até hoje eu não sei porque chamam de última ceia, porque foi a primeira ceia. Está Jesus lá na hora da revelação de tudo, porque na mesa Jesus revela. Quer revelação, sente à mesa com eles. Quer que ele se revele, sente à mesa. Não foi assim com os discípulos de Emaús? Andaram o dia todo. Foi só sentar na mesa com Jesus que ele, sou eu, se revelou. Quem quer revelação, senta na mesa com ele, porque ele não mudou, não muda, ele se move, mas não muda. Bem, Jesus está na mesa, quando chegou, já tinha revelado o pão. Daqui a pouco a Bíblia diz, tomou e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Ali ele estava dizendo, ei, aquele capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, o sangue que sela a aliança está correndo na minha veia agora. Porque não existe aliança sem sangue. E nós sabemos que o nosso Deus e Pai é Deus de aliança. A Bíblia é um livro de alianças. Nós somos um povo de aliança. Nós somos um povo de aliança. Porque será que quando você ouve a palavra de Deus pela primeira vez, que você crê em Jesus Cristo, porque você chora? Porque é rasgado o seu coração, que era incircunciso. Nós somos um povo de aliança. Agora, o rapaz casa com a moça. Os dois vão para a cama, ele introduz o corpo dele no corpo dessa mulher, ele rompe o ímen, o sangue dela cobre o corpo dele. O corpo delas, o sangue dela se derrama sobre o corpo dele. Ali é selada uma aliança. Quem criou isso? Deus. Deus que criou o homem e a mulher, criou isso como junção inviolável. A Bíblia diz, uma aliança ainda que meramente formada entre homens não pode ser desfeita, e uma vez ratificada, não pode ser desfeita, nem a ela se acrescenta coisa alguma. Pronto, uma aliança está selada. A Rússia, quando nascia qualquer criança, menina, rompe o ímen da menina quando nasce. Por quê? Porque é anti-higiênico. Deus fez uma coisa errada. Rússia. Entre tantos pecados de Gog, da terra de Magog, tem esse clamando diante de Deus. Quando nós voltamos, para nós hoje, crentes, filhos de Deus, quantas vezes nós ensinamos isso para as crianças? As mães não ensinam mais para as filhas, pelo contrário, pega sua filha, menstruou, leva, por quê? Para que não engravide, começa a tomar um anticoncepcional. Na igreja. Eu não estou dizendo aqui na igreja de vocês, que eu não conheço. Será que nós não estamos completamente banalizando a vontade de Deus? Por que será que existe o arrependimento? Ora, se alguém jogou fora a sua virgindade, é um pecado. Mas na hora que descobre isso, vai lá, porque
tem o recurso à nossa disposição. Jesus Cristo disse: tu, sozinho, entra no teu quarto, ora o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Entra no seu quarto, meu irmão. Se você perdeu a virgindade antes do seu casamento, se você andou fazendo alianças por aí, não fica carregando esta mácula, esta dor, porque isso abre brechas no casamento para a atuação de demônios, de castas, de imoralidade sexual. Sabe o que vai acontecer? Eu não dou 2 anos para o casalzinho que casou tão apaixonado eles estarem procurando uns filmes mais picantes, porque eles já estão precisando de ajuda. Daqui a pouco vem o cansaço. A moça, na hora que o marido vai para a cama, ela sente dor de cabeça. Ela não quer mais fazer sexo como antes. Vai esfriando. E por isso, daqui a pouco o marido está sendo levado por outro corpo lá na rua. E começa o grande problema que nós temos hoje: 1,5 milhão de sites pornôs. 1,5 milhão de sites pornôs na internet. Se tenha, porque tem quem ative. Esse é o quadro. Você sabia que em 2014, o maior número de divórcios nos Estados Unidos foi entre evangélicos? Por quê? Por quê? Será que está sendo pregado arrependimento para o cancelamento dos pecados? Isso está nas nossas mãos. Isto está o nosso encargo. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos ensinar. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se não tem arrependimento, não tem cancelamento. Como é que está? Difícil? Essa é a época. Essa é a época em que as dores mudaram. No tempo de Paulo, ele era apedrejado porque pregava Jesus. Mas você hoje vai ser apedrejado se você pregar a verdade. Porque lá fora o povo não quer. As pessoas que entram, não, eles querem uma parte do evangelho, principalmente se alguém disser que você ora e as coisas acontecem. Acabou. Eu parei de pregar, de orar pelas pessoas por causa disso. Vinham, eu orava depois. A senhora viu alguma coisa? Me dava uma raiva. Se eu posso ter pinta de mãe de santo, mas não sou, né? As pessoas querem visão, revelação, querem adivinhação. Querem adivinhação. Isso é uma área da nossa alma, da nossa mente carnal, chamada feitiçaria ou ocultismo. As pessoas vêm para a igreja querendo alguma coisa, sim, eu quero uma profecia. Eu quero saber meu futuro. Então, eu não estou falando uma coisa nova, porque eu sei que vocês têm passado por isso. Então, Paulo, aqui, ele fala amplamente para os líderes de Éfeso, e ele diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé, 2 pilares. Meu Senhor, como tem sido desprezado o ensino do arrependimento e da fé. No entanto, é o que Paulo lembra: eu testifiquei a vocês, eu ensinei sobre a fé, eu vivi a fé, eu ensinei sobre arrependimento, vocês receberam. Se não receberam, me digam agora.
Olha a seriedade. Arrependimento e fé. Que fé? Que fé? Nós precisamos saber que fé é um assunto sério. Lá, no capítulo 2 do livro do apóstolo Tiago, ele detecta para nós 3 tipos de fé. Eita, que Tiago, ali, ele, no capítulo 2, cadê? Tiago, capítulo 2. Ele fala da fé morta, da fé demoníaca e da fé dinâmica. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja com uma porção de pessoas que têm a fé, mas é a fé demoníaca, só chegaram até lá. Ou às vezes estão com a fé morta. E tem 2 ou 3 que têm a fé dinâmica, mas a fé que agrada a Deus é a fé dinâmica. Por isso Jesus Cristo diz, será que quando voltar o Filho do Homem achará fé na terra? Fé. Vamos falar rapidinho. Fé morta. É o seguinte, eu creio que tem uma reunião para os missionários que a igreja está promovendo. Eu creio, acreditei nesse convite. Então, arrumo minha mala e eu vou. Quando eu chego aqui, pela minha obra, pelo meu ato, está dizendo que eu acreditei. Então, aquilo que eu acreditei, eu mostro pelo meu ato. Eu vim. Então, aquilo que você crê, ninguém vê a sua fé, a não ser na hora que você faz. A sua fé fica visível. Se você crê e não faz, a fé é morta, não prestou para nada. O que foi que aconteceu? Com a palavra de Deus que você diz que creu, mas não fez efeito nenhum na sua vida, não prestou para nada, é morta, porque morto aqui não presta para nada. Não é? Então, eu sei o que eu devo fazer, o que aqui agrada a Deus, mas eu não faço, não precisa. Fé morta, defuntinha. Ele dá como exemplo assim, se eu sei que uma pessoa, um irmão precisa de ajuda, e eu mando embora e diz assim, vou orar por você. Eu tenho ouvido tanto isso. Como é que eu digo, manda uma pessoa que está com fome embora e diz, vou orar por você, ele não precisa de oração, precisa de comida. E eu tenho comida para dar, então tome a comida. E vamos agradecer a Deus aqui. Eu tenho que prover. Eu estava nos Estados Unidos com a Ângela. Na outra semana, eu vinha para o Brasil, que ia começar as matrículas lá no meu projeto. Eu estava fazendo uma obra lá, que era um apartamentozinho para moça que mora lá, coitada. A companhia de água veio, arrebentou lá um cano. A obra estava praticamente pronta, só faltava botar um sofazinho lá dentro, fogão, essas coisas, mas encheu tudo de água, arrebentou tudo, estragou tudo. A moça, coitada, ela foi entrar para tirar alguma coisa, ainda caiu, quebrou, esfacelou o tornozelo, não foi? Pense, eu nos Estados Unidos, ela que ia fazer a matrícula. Quando eu fiquei sabendo lá, nós chegamos no Brasil, eu vou direto para o hospital, né? Para vê-la. O negócio era assim, ainda não tinha operado, que não tinha vaga. Aí vamos, mexe daqui, mexe dali, procura os apadrinhamentos, porque já queriam levá-la, coitada, porque é da favela, quem mora na favela é pior, né? Não precisa nem viver. É isso que o povo acha. Já queriam mandá-la para um lugar bem distante, lá depois de Niterói. Por quê? Eu disse, não vai não. Arranjei uma moça, filha de Deus também, mãe de pastor, que ela é assistente social em Nova Iguaçu, e ela mexeu os pauzinhos, no entanto, operaram a moça.
Opera essa moça. Morro, Dona Marta, não tem rua, só tem escada. Agora, essa moça não tinha onde morar. Que além do mais, a casa que eu tinha construído para ela, o marido vendeu e ficou com dinheiro e fez a assinatura falsa dela, por isso que eu estava construindo um apartamentinho para ela. É desse jeito, mas tudo bem. Agora, a moça tem que sair do hospital. Eu vou botar lá dentro da casa de Maria e Marta, subindo escada, precisando de tudo. Ela botou nos quantos pinos? Um monte de pino, o pé desse tamanho. Ela não tinha ninguém. Ai, dona, eu disse, não, minha filha, lá em casa tem lugar. Eu moro em Copacabana. Então vai lá para casa. Vai lá para casa. Não é a primeira vez que eu levo gente lá para ficar lá em casa. Porque o que é que eu vou fazer? Se eu sei que a pessoa precisa, eu tenho espaço. Como que eu vou dizer não? Aí eu vou pregar fé dinâmica no púlpito. Jesus está olhando para a minha cara, toma vergonha, essa velha. Porque aí eu levei e botamos fisioterapeuta para ela lá. Sei que, graças a Deus, está bem. Você sabe que eu fui chamada a atenção por uma crente. A senhora não tem que fazer isso. A senhora não tem, ela é sua funcionária. A senhora paga todo mês. Eu olhei para ela e disse, minha filha, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Isso é fé morta. Eu sei que a pessoa precisa. A pessoa não tem para onde ir. Como é que eu vou dizer? Está aqui o dinheiro do táxi, você se mande do hospital. Dou uma cesta básica e manda ela cozinhar aonde? Isso é cruel, meus irmãos. Isso é cruel, é fé morta. Fede a defunto. Se eu sei que a pessoa precisa, como é que eu posso chegar a essa crueldade? Fé morta. E quantos de nós acreditamos em tudo que Jesus diz? Acreditamos em tudo que está pregado no Evangelho, mas na hora de fazer, alguém vai fazer. Eu não, dessa vez eu fico por aqui mesmo. Fé morta. Fé demoníaca. Como como é que a pessoa tem a fé demoníaca? Quando ela crê no que os demônios creem, só. Vamos ver aqui. Você tem lá no Evangelho, eu gosto de pregar logo o Evangelho escrito por Marcos, porque logo no início eu tenho tudo que eu preciso ali. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, você tem um exemplo assim. No versículo 21 está escrito: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Olha aí, ó, o que o demônio sabia: que Jesus é o Santo de Deus. Qual é a vantagem que tem você saber que Jesus é o Santo de Deus, se os demônios estão sabendo? Outra coisa, fé demoníaca. Lá no Gadareno, aí mesmo em Marcos, capítulo 5, quando ele encontra com Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Demônio. Capítulo 16 de Atos, aquele demônio de adivinhação ia atrás de Paulo e a turma dele gritando: estes homens
são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Saber isso também, os demônios sabem. Qual é a vantagem? O Tiago, ele chama a atenção que no início da igreja, 99%, eu acho, dos discípulos de Jesus eram judeus, porque tudo começou ali. E você percebeu que Paulo chegava num lugar, procurava primeiro a sinagoga, porque aí ele podia começar falando de Abraão, todo mundo entendia. Só quando ele não aguentou mais, que ele teve que sacudir a poeira dos pés, chegou em Listra, aí ele começou a falar para um povo que nunca tinha ouvido falar de Deus. Aí é lindo, mas não é esse o assunto. Então, ele vai, todos os dias, um judeu, ele usa aquele quipá, né? Aquele quipá é a medida do homem. Do chão até aqui sou eu. Daqui para cima é Deus. Então o judeu, quando vai orar, ele levanta a mão acima da cabeça, porque é com Deus. Então, todos os dias, quando ele levanta a mão acima da cabeça e diz: o Senhor, Deus de Israel, é o único Deus, é um só Deus, todos os dias. Então, quando Tiago vai escrever essa carta, a carta dele é direcionada para os crentes da dispersão, que são esses judeus que estavam fora de Israel. E ele diz assim, no capítulo 2, crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e se tremem. Quer dizer, você está crendo só até os que os demônios creem. Não é triste isso? Mas tem gente que fica só até ali. Tem gente que pensa que Satanás é ateu. Gente, Satanás não é ateu, nem os demônios. Eles sabem muito bem quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Eles sabem de tudo, vivem no reino espiritual. Mas, irmã, então, qual é a fé que agrada a Deus? A fé dinâmica. Aí, ele dá como exemplo a fé de Abraão, e ele cita também Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Fé de Abraão. Por que a fé de Abraão é tão importante? Porque Abraão não considerava as aparências. Ele cria no que Deus disse. Só um exemplo. No capítulo 21 de Gênesis, Abraão manda embora a escrava com seu filho Ismael. Então ele fica só com Isaac. No capítulo 22, Deus diz para Abraão assim, de Gênesis: Abraão, vai à terra de Moriá, e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. Abraão disse: sim, senhor. Foi. 3 dias depois, ele viu o monte. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz para os seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino subiremos. E havendo adorado, desceremos. Aqui, ele deu para o menino carregar a madeira, ele levava o fogo, e lá vão eles para adorar. Você chega no meio do caminho, diz assim para ele: Abraão, você não está indo sacrificar o seu filho lá no monte? Vou. Então como é que você disse para os seus servos: eu e o menino voltaremos? Você está doido? Ele disse: estou. Como é isso? Se você vai matar, como é que você vai voltar com ele? Abraão diz para você: escuta aqui.
o Deus a quem eu sirvo é fiel a si mesmo. Ele me disse lá atrás: atende a Sara em tudo o que ela te disser, que é por Isaque que será chamada a tua descendência. Quando Deus me tirou da terra dos caldeus, Ele disse para mim: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Ele falou de uma descendência. Agora, Ele me disse que é em Isaque que será chamada a minha descendência. Isaque ainda não teve nenhum filho. Isaque nem casou. Portanto, eu posso matar Isaque quantas vezes eu matar, porque ele não vai ficar na morte. Deus não vai deixar, porque Deus já disse que é dele que vem a minha descendência. Portanto, eu posso matar. Porque o que é isso? Isso é fé na palavra de Deus. Quando Deus lhe manda fazer uma coisa, você faz. As consequências não são com você, são de quem mandou. Isso é obediência. Você obedece. Não deu certo, a culpa é de quem mandou. Deu certo, a glória é para quem mandou. Isso é obediência. A fé dinâmica é essa. É aquela que lhe leva a agir. Não importa quais sejam as consequências. Eu não tenho que me preocupar com as aparências, nem com as consequências, uma vez que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Nós podemos citar tantos exemplos da fé de Abraão, quanto da fé de Raabe. Os judeus se gabavam tanto da circuncisão, mas quando nós olhamos que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Foi justificado. No capítulo 15 de Gênesis, você vai ver, quando Abraão voltou da guerra daqueles reis, ele venceu os reis, e no capítulo 15 nós vamos ver que ele estava ali meio preocupado, porque aqueles reis podiam voltar. Aí Deus aparece para ele e diz para ele: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ele diz: que mais poderás me dar? O sonho de Abraão era ter um filho, não é? Então, o sonho de Abraão era ter um filho. Ele diz: que mais poderás me dar? Se um filho tu não me deste, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido da minha casa. Deus disse para ele: não, será esse seu herdeiro, não. Será um filho nascido de ti. Aí que nós sabemos que esse diálogo foi à noite, que Deus diz para ele: vem aqui, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. E ele vai. E quando chega lá em cima, Deus diz para ele: pois assim será a tua descendência. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também contará a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Nós vamos ver que a Bíblia diz assim: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. Ele não era circuncidado. Você vai ver, Abraão é circuncidado no capítulo 17. Aqui, versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Então,
a justificação é pela fé e não pela obra da circuncisão. Quando nós olhamos essa questão de fé, nós temos visto muito pessoas que, para crerem, elas precisam ver algum resultado. Não é assim. As pessoas estão, muitas vezes, que nem aquele carcereiro de Filipos, que devo fazer para ser salvo? Não tem que fazer nada, não. Você só tem que ouvir a palavra de Deus, crer no amor de Deus derramado pelo seu Filho e pronto. Só isso. Tanto que a resposta de Paulo para ele foi crer no Senhor. Não é no Salvador, não. No Senhor Jesus serás salvo. Tu e a tua casa. Quantas vezes nós temos tido problema na igreja, problema de fé? Fé. As pessoas vão ainda para a igreja para ver se Jesus Cristo ajuda a consertar o casamento, pagar o cartão de crédito, comprar uma casa nova, para conseguir as coisas. Eu digo, não, pera lá. Você vem atrás de um Jesus que vai fazer. Mas eu quero lhe dizer que você tem que vir atrás de um Jesus que já fez. Já está tudo pronto. Lá na cruz, ele já comprou todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. E com ele formou reinos e sacerdotes. Então, já está tudo feito. Paulo, voltando aqui para o sermão de Mileto, ele diz, testificando no versículo 21, tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele já expôs a vida deles. Eu estou falando com você de uma coisa que vocês viram, que vocês participaram, que vocês conhecem. E vocês podem julgar o meu comportamento. Pergunta para nós, líderes de hoje, será que nós podemos fazer o mesmo? Expor a nossa vida. Perguntar aos nossos discipulados, que tal a minha vida? O meu exemplo? A minha caminhada? As dificuldades que eu passo? Tem servido de exemplo? Será que você pode abrir a sua vida assim e mandar que as pessoas digam em que ponto você tem falhado? Qual é a queixa que tem de você? Era a oportunidade ali. Paulo não ia mais voltar ali. Ele sabia disso. Expor a vida de você, pode atirar a pedra agora. Não me deixa sair daqui, que eu tenho consciência de que eu fiz o melhor, mas será que vocês receberam da mesma forma que eu entreguei? Aí, que ele mandou olhar para o passado, ele entra para o presente. No versículo 22 começa, e agora? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olhe bem, ele caminhava, e o Espírito dizia para ele, vai. Mas o que te espera lá não é aplauso, é cadeia, é tribulação. Fora de tudo o que ele já tinha passado, ele estava completando a terceira viagem. E ele estava dizendo que o Espírito o dizia isso. Vocês lembram quando Jesus Cristo subiu para a Páscoa em Jerusalém, a última Páscoa, que os discípulos não queriam que ele subisse? Ele disse, não. É necessário que eu ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades,
para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Quer dizer, ele sabia, mas ele tinha que subir. Você pensa o que é isso? Vai doer? Vai ser difícil? Vou sofrer? Mas é o meu dever. Ele entra agora para falar do presente. Porém, ele deixa aqui o grande exemplo da obediência. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tudo o que ele queria, mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que ele podia parar. Ele podia parar. É aquela situação de Ananias que eu falei ontem. Ele tinha na mão um comando: vai. Mas Jesus depois que diz para ele: vai, dispõe-te, vai à rua direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando. Ele viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele para que ele recupere a vista. E Jesus acabou, foi embora, porque eu não vejo Jesus falar tanto assim como o povo diz. Ele ficou com aquele comando. Ele podia recuar, mas ele tinha um comando para obedecer. Não era desejo de Ananias ir, porque o povo lá em Samaria tinha horror daquele homem, era uma fera sanguinária, o Saulinho de Tarso. Mas ele foi. Eu gosto de ver homens assim. Agora, Jesus também. Agora Paulo agora vai. Ele pode parar. Ele pode deixar de ir. Ele não é obrigado. O Espírito está avisando. Se for, vai sofrer. Mas ele diz: eu vou. Porque ele quer completar. Olhe o que ele diz. Olha o que ele diz aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Gente, eu acho isso lindo. Esse homem só quer a vida, só quer viver o suficiente para testemunhar o evangelho da graça. Não é o evangelho da condenação. Não é o evangelho do me dá. É o evangelho da graça de Deus, do amor de Deus. Para avisar e anunciar às pessoas que Deus deseja perdoar. E Deus abriu o caminho para que ele possa perdoar. E o caminho para ele perdoar é Jesus. Você só tem que se arrepender, aceitar Jesus e você está perdoado. Anunciar esse amor, anunciar esta graça maravilhosa de Deus. Este homem só quer vida ainda até ele completar esta carreira. Como está a nossa expectativa sobre o que precisamos fazer? Qual é o ânimo que nós temos para a nossa vida? Como você quer ainda gastar os seus dias? Você tem uma visão, você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um fogo que arde e que queima por almas. Qual o seu desejo que você tem vontade de gritar para o mundo? Antes que você morra, você quer fazer isso. Eu tenho um sonho. Antes de morrer, eu quero levar o faísca e a fumaça para dar os dons de presente para aquele povo da favela. Eu quero que eles vejam esses meninos, desculpa eu chamar menino, ministrando de palhaço.
Coisa mais linda. Eu sonho com as coisas. Eu tenho desejos. Será que você está desejando ardentemente até que ponto viver para essa glória? Com esse desejo de anunciar, esse amor. É isso que moveu Paulo para subir a Jerusalém. Única coisa que ele queria, se vai doer, se não vai doer, se vai ser difícil. Uma coisa você pode ter certeza, difícil vai ser. Sofrimento vai chegar. Mas é preciso que você se firme no propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas Deus poderia ter chamado para liderar a igreja de Jesus Cristo hoje? Ou para entregar a notícia da salvação às pessoas, mas Ele escolheu você. Isso é um privilégio. Então, sendo você um privilegiado, que Deus lhe abençoe e guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Amém.